Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Né, a gente fica aqui do lado de cá ansioso, conversando com os tutores de vocês, né, os tutores presenciais, professor Emerson, professora Thalia, empolgados aí com essa construção que vocês estão fazendo muito prontamente, né, do plano de trabalho, do diagnóstico, para que vocês possam realizar essa atividade de extensão, que vai ser um momento muito importante aí para a comunidade de vocês, né? Vocês vão estar levando um conhecimento adquirido através da universidade para as pessoas da comunidade, e isso é uma atitude muito nobre, né, para além da academia também, porque o conhecimento nunca é tirado. Então, assim, a ODS 14 é uma ODS muito importante, né, para a preservação da vida na Terra como nós conhecemos. Então, trabalhar essa temática é muito bom e muito válido para que a gente possa perpetuar o nosso planeta aí para as futuras gerações, para que quando nossos netos, bisnetos, trisnetos e assim sucessivamente, né, chegarem aqui, a gente ainda tenha um bom e velho caju, um bom e velho piqui, etc, etc. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de uma etapa prévia, que é o plano de trabalho. Então, hoje é uma orientação dirigida com uma tutoria. Por ser uma orientação dirigida com a tutoria, eu gostaria de falar para vocês que, se vocês tiverem qualquer dúvida durante o transcorrer dessa aula, por gentileza, podem levantar a mãozinha. Vocês levantam a mãozinha aqui, né? Vocês têm aqui do lado do ativar legendas, tem uma mãozinha com um parezinho assim, ó. E aí, se você clicar lá, você levanta a mão, ou vocês podem também estar apertando Ctrl Alt H, assim como o professor Felipe acabou de fazer, né, para elucidar para vocês, né? Ou você quer falar, professor Felipe? Fiquei na dúvida. Essa foi Não, é só para ilustrar. bacana, bacana. O time foi certeiro, até me gerou dúvida. Porque... Não, mas tranquilo. Boa tarde, Viviane. Então, assim, pessoal, qualquer momento que vocês tiverem dúvida, por favor, não se acanhem, podem, né, abrir. Professores também, professor Emerson está aqui, professora Thalia, professor Felipe, todos nós estamos aqui para ajudar e eles também, a qualquer momento da aula, podem estar interrompendo e adicionando mais algumas coisas, tá? A gente vai passar um breve resuminho aqui acerca do plano de trabalho. Eu trouxe um plano de trabalho comentado que está na rota de vocês, só para visualmente vocês verem, né, como é que seria o formato de um plano de trabalho ideal, dar algumas dicas aqui para vocês, apesar de que a gente já sabe que vocês já têm temáticas bem definidas, né? Então, esse aqui é só um exemplo, né? É uma temática dentro do ODS 14, mas uma temática bem definida. A Lucicleide falou que o áudio está baixo. Meu áudio está baixo aí para você, professor Felipe, ou está tranquilo? Não, tá tranquilo. Lucileide, tenta, às vezes, se você tentar aumentar no íconezinho de som do Windows, às vezes o seu áudio verificando se essa é a questão. Como o meu áudio está normal para o professor Felipe e para os demais, acredito que é só você aumentar aí no seu computador, certo? Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Ok. Põe alto-falante. Boa dica, Lohane. Obrigado aí por ajudar. Então vamos começar, pessoal, porque, né, é uma temática muito importante. Como eu estava falando, eu vou pegar um plano de trabalho, um modelo. Ele não é o dentro do tema de vocês, mas a ideia aqui não é mostrar um plano de trabalho para vocês se utilizarem como base o conteúdo, e sim a forma, como ele foi preenchido, e aí vocês aplicarem isso no plano de trabalho de vocês. Tá? Eu vou estar aqui compartilhando a tela. Só um minutinho. Então, esse aqui é um modelo de plano de trabalho. Eu queria que o professor Felipe me comentasse se ele está vendo e está tudo certo aí no vídeo. Sim, tá ótimo. O Zoom ficou Então, ótimo. aqui vai ser como o plano de trabalho de vocês vai ter que ficar ao final. Claro, dentro da temática do grupo de vocês. Então, nós temos grupos que vão fazer plantio de árvores, limpeza, né, em áreas de rios ali, de ribeirinhos, enfim. Nós vamos ter outros grupos que vão fazer documentários, etc. Então, dentro da temática de vocês, a forma de escrita que a gente recomenda é essa, mais claro, te ajudando. Então, vocês veem aqui que primeiro vem a identificação do polo. Acredito que isso aqui é tranquilo para todo mundo. Eu até abro um parêntese aqui para informar que eu vou estar falando um pouco mais rápido nessa etapa, porque eu já recebi feedback dos tutores presenciais e também já sei pontos que vocês têm mais dúvidas, como é a questão das citações no corpo do texto e das referências. Mas a gente vai estar fazendo uma breve recapitulação e aí, se surgir alguma dúvida, por gentileza, levanta a mãozinha. Então, aqui a gente tem, posteriormente, o título do plano de trabalho. E a gente vê aqui, consumo e produção responsáveis, oficina e ação de conscientização sobre a fabricação de sabão líquido ecológico com óleo de cozinha residual. Então, isso aqui é só um título demonstrativo, mas o que é importante vocês tirarem? Percebam como esse título, ele demonstra
claramente o objetivo do trabalho, que é a produção, né, a oficina e a ação de conscientização sobre a fabricação do sabão líquido. Ele demonstra claramente isso, e também a área de atuação, né? Porque aqui é uma área ligada ao ODS 14 e a gente consegue perceber só de ler o título. Então, o título de vocês precisa ter essa clareza. Posteriormente, a gente vê a modalidade. Lembrando, a modalidade tem que estar atrelada ao tipo de trabalho e também ao título. Veja que aqui é uma oficina e uma ação de conscientização fazendo jus ao título e também ao trabalho. Então, isso tudo vai ter ligado aí dentro do trabalho de vocês, certo? Dando seguimento, a gente vai ter aqui a introdução e justificativa. O que é importante vocês colocarem na introdução e justificativa? Primeira coisa que eu já desmistifico e demonstro aqui para vocês. Vejam que aqui a gente tem a gente tem 3 parágrafos apenas. Então, não são muitos. Não precisa de vocês escrever um calhamaço de texto muito. Não. 3 parágrafos que contenham todo o conteúdo já é suficiente. Se fosse uma pesquisa acadêmica, que é um outro viés da academia, diferente da extensão universitária, não que na extensão não se possa ter muitos textos, mas como a gente tem esse prazo mais apertado, se vocês fizerem 3 parágrafos bem feitos, já vai ser suficiente. Vejam aqui que esses parágrafos, eles conseguem contextualizar o problema, ou seja, eles demonstram qual que é o problema que foi observado naquela sociedade, inclusive citando o diagnóstico, né? O diagnóstico realizado identificou que grande parte das donas de casa descartam de forma inadequada o óleo de cozinha. Por quê? Justamente porque eles querem conscientizar acerca dessa questão que é de impacto ambiental. Então, aqui ele está contextualizando o problema que se pretende abordar nesse trabalho. Posteriormente, ele vem com a resposta, né? O porquê que ele está fazendo isso aqui. Então, como resposta, esse projeto propõe isso, e aí, posteriormente, depois ele justifica. Então, ele justifica a necessidade de sensibilizar com argumentos pontuais. Então, é muito importante que a introdução de vocês tenham essa contextualização, essas razões dos porquês está se fazendo isso, e a justificativa, complementando e fechando. Então, é por isso que é importante vocês fazerem a introdução e essa justificativa de maneira concisa, certo? E aí, o que é bacana também para você justificar? Apontar a relevância social desse trabalho, né? Apontar qual que é a relevância social. Aí aqui tem um apontamento, a gente, claro que não vai ler o texto inteiro, mas vocês conseguem perceber, então, esses 3 elementos no corpo dessa introdução. Vejam, pois, que não é uma introdução gigante, mas é uma introdução bem sedimentada em pontos específicos, né, que fazem jus à necessidade do trabalho. E aí a gente dá seguimento aqui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Aqui foi citado o Objetivo 12, né? Claro que aqui é um exemplo, vocês estão trabalhando com o ODS 14, lembrando que pode ter mais de um ODS, desde que tenha o ODS 14 atrelado ao trabalho. E aqui é importante vocês citarem o ODS, vejam que é apenas um parágrafo, e, claro, ligarem o porquê que esse ODS está sendo impactado no trabalho de vocês, né? Então, aqui ele colocou o ODS número 12, consumo e produção responsável, e ligou. Por quê? Porque propõe transformar padrões de produção de consumo, garantindo o uso eficiente dos recursos naturais e práticas sustentáveis. Então, por que isso tem ligação? Né? Porque essa ação proposta ela vai contribuir para reduzir a poluição hídrica e disseminar os conhecimentos práticos, né, acerca do público-alvo. Ou seja, essa ação ela quer conscientizar as donas de casa sobre o descarte consciente e sustentável do óleo de cozinha. Então vejam que ela está linkando essas informações. Então não é para colocar apenas o ODS tal, tal, tal. É o ODS tal, 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 pois. E aí justificar por que esse trabalho de vocês está atingindo o ODS. Não precisa de ser muitos parágrafos, apenas uma justificativa pontual, como vocês veem aqui, que é apenas um parágrafo já foi suficiente, certo, pessoal? E aí a gente vai para os objetivos geral e os objetivos específicos do trabalho, que também é muito importante. E aqui eu sempre cito o mesmo exemplo, porque é um exemplo bem didático e ele serve para demonstrar. O objetivo geral do trabalho de vocês vão aqui descrever o propósito global do projeto de vocês, aquele objetivo maior, aquele objetivo maior, né, o alvo de maior abrangência do trabalho de vocês. E nos objetivos específicos, por outra via, vocês vão enumerar essas metas, e lembrando que essas metas elas têm que ser específicas, elas têm que ser alcançáveis, mensuráveis. Vocês vão colocar aqui metas que vão te ajudar a chegar no objetivo geral. Então, vocês podem pensar no exemplo da escadinha. A escadinha.
né, para chegar no objetivo geral. Então, as metas são a escadinha que vão ajudar a levar ao objetivo geral. Então, lembrem que o objetivo específico são metas, né, concretas, né, elas precisam ser concretas, né, para que queiram colaborar para alcançar o objetivo geral. Então, é importante vocês se aterem a esse detalhe para não colocar um objetivo específico que nada tem a ver com a realização do objetivo geral, como se fosse uma espécie de um novo objetivo dentro dos objetivos específicos, tá? Posteriormente, a gente vem para o público-alvo. Público-alvo nada mais é do que as pessoas que serão atingidas durante a realização da execução dessa atividade. Lembra que o público-alvo pode ser qualquer membro da sociedade civil organizada, da administração pública, ou até mesmo da sociedade civil em geral, como organizações não formalizadas de representante de bairro, de representante de pescadores, ou até mesmo as formalizadas, né, como associações de pesca, associações, enfim, de produtores, de coletores, etc, etc, etc. Porque o objetivo da ação extensionista é levar conhecimento para todas as parcelas da sociedade, e o tema de ODS 14 ele é um tema relevante, né? Essa cultura oceânica, essa questão ambiental, de mudanças climáticas, de aquecimento global, é um tema relevante para todas as parcelas da comunidade, né? Porque se você tem um clima desorganizado, o agro, né, a produção agropecuária, agropastoril, a produção leiteira, ela não vai funcionar, porque ela precisa de capim, ela precisa de água, ela precisa de chuva, ela precisa dos nutrientes que a chuva traz para o solo, para brotar o capim, para o gado comer. Assim como o cara que planta também vai precisar. Assim como a dona de casa na cidade precisa da água que vem dos rios. Assim como toda a sociedade está intrinsecamente ligada a todas essas cadeias de produção que são respaldadas pelo nosso planeta, pelo clima. Então, esse tema ele é abrangente para todos os públicos-alvos. Contudo, todavia e entretanto, em razão do tempo de vocês, não tem como vocês abordarem públicos-alvos muito extensos. Então, um projeto de extensão poderia tranquilamente ter um público-alvo maior, que buscaria atender uma parcela maior da sociedade, mas no caso de vocês, ele vai ser, eu recomendo que ele seja um pouco mais reduzido em razão do tempo. Vocês têm que concluir no prazo de um semestre, né? Então, fica aqui a dica, mas lembrando que aqui vocês vão colocar o público-alvo de vocês, tá bom? Bom, posteriormente ao público-alvo, esse aqui é uma coisa muito bacana, e aí eu já deixo aqui para vocês. Sigam esse modelinho de metodologia, claro que fazendo os ajustes devidos para a realidade do trabalho de vocês. Mas por que esse modelinho de metodologia é interessante e já está disponível na rota, vocês podem utilizar de base? Então, vocês pegam como está lá, colocam no trabalho de vocês e façam os ajustes necessários. Porque aqui nós temos etapas bem sedimentadas, né, bem setadas ali no que é necessário fazer para chegar numa execução concreta, uma execução sólida, uma execução que tem uma base. Porque a metodologia, diferente da metodologia científica de um projeto, por exemplo, de pesquisa, né, de uma tese de doutorado, de uma tese de mestrado, de um artigo científico, aquela metodologia ela vem para os projetos de pesquisa. Aqui, essa metodologia nossa, ela é a forma, a organização de como é que a gente vai executar, é o planejamento, como é que a gente vai executar essa atividade extensionista em todas as etapas dela, que começam lá no diagnóstico da realidade que vocês viram, que o professor Walter já explicou para vocês. Então, vejam que aqui você tem o diagnóstico da realidade. Então, né, o escritor aqui, nesse exemplo, colocou, para identificar a necessidade de realizar a oficina sobre produção, tal, foram realizadas entrevistas de donas de casa e chefes de famílias para entender como é que era feito o descarte de óleo de cozinha. Então, aqui foi feito realmente uma visita em loco. Assim como, por exemplo, o grupo que vai cuidar aí do plantio de árvore. Qual que é o diagnóstico que eles vão fazer? Vocês vão localizar as mudas, né? Então vocês vão fazer essa busca ativa pela cidade. Depois vocês vão lá no rio, a gente vai fazer, o nosso grupo vai fazer no Rio Manuel Alves Grande. Então vocês vão lá no Rio Manuel Alves Grande, vão verificar onde é que você tem, né, a perda de mata ciliar no curso daquele rio. Olha, a gente vai fazer em tal lugar. Então isso é um planejamento prévio que vem lastreado pelo diagnóstico. Isso se aplica aos demais grupos também, claro que ajustando-se dentro das temáticas dos demais grupos, né? Se você vai fazer uma palestra, né, você vai fazer uma palestra em um colégio acerca dos rios voadores, ou você vai fazer uma palestra acerca da importância do ODS 14, do cumprimento de metas para a questão da cultura oceânica, né, como é que se impacta as vidas.
Poxa, então você vai lá na escola, você vai perguntar para o diretor se já teve alguma coisa do gênero, se não teve, você vai lá e vai conversar, olha, onde é que a gente vai fazer, qual sala, que dia que a gente pode... Então, tudo isso vai fazer parte do diagnóstico e vocês vão colocar aqui. Depois, claro, tá bem detalhadinho aqui, vai ter as reuniões de alinhamento, então depois diagnóstico, os grupos se reuniram, depois tem essa busca de parceria, então você viu com o diretor do colégio que você pode ir na sala tal, dia tal, mas você precisa da autorização do secretário de educação, então aí você vai lá atrás do secretário de educação, né? Se vocês precisarem de um documento da universidade que assina falando que vocês vão fazer a gente manda, a gente envia, é só fazer a solicitação via tutor presencial, e vocês vão justamente buscar, definir local, data, hora e colocar tudo aqui bonitinho para que vocês tenham esse planejamento, certo? Vejam como é que isso está desde o começo e vai acompanhando de maneira detalhada esse planejamento, a forma que vai ser feito esse trabalho de extensão. Depois a gente tem a divulgação da oficina. Então, como é que eu vou divulgar? Vou fazer divulgação por meio de panfleto, vou fazer por meio de banner, vou mandar em grupo de WhatsApp, vou fazer um convite na feira, enfim, vocês vão colocar como é que vai ser. Eu vou fazer uma visita, por exemplo, vou fazer no colégio tal. Então, antes da realização da execução, eu posso planejar que a divulgação minha vai ser o seguinte, eu vou lá no colégio, vou convidar todo mundo um tempo antes. Então, você coloca aqui bem detalhadinho como é que você vai fazer. Depois, compra de materiais. Então, eu vou fazer lá, no meu trabalho, a gente vai fazer cartaz acerca do meio ambiente, do 1014, cultura oceânica. Poxa, então que materiais que eu vou precisar? Vai ser de cartolina, vai ser de papel, enfim, papel A4, como é que vai ser feito isso? Né? A gente vai pregar esses cartazes no corredor da escola? Se sim, como é que eu vou fazer isso? Que material que eu vou precisar? Você entende? Então você precisa preparar, você precisa se organizar, você precisa alinhar. Então vejam no modelo e repliquem para a realidade de vocês, certo? Posteriormente, agora eu vou realizar. Como é que eu vou fazer a realização dessa oficina? Bom, então aqui nesse caso é uma oficina. Então aqui ele colocou, olha, a abertura vai ser assim, depois da abertura vai ter uma oficina, depois vai ter uma ação e vai funcionar da seguinte forma. Então, veja que foi sendo mesmo detalhado, foi sendo detalhado esse trabalho, certo? Então é importante vocês seguirem essa metodologia para que vocês tenham uma execução plena, vocês não se percam durante a execução e durante todo esse preparo que é primordial para a execução do trabalho de vocês da melhor forma possível. Então, vamos dar seguimento aqui. Relatório final. Então, agora que eu executei a atividade extensionista, vocês sabem que depois vocês vão ter um seminário, Semana de Ciência e Tecnologia, vocês vão prestar um relatório final. E aí aqui eu já começo a conscientizar vocês desde antes. Tirem foto de tudo. Olha, a gente fez a visita do diagnóstico, tire foto. Agora durante a execução a gente plantou as arvrinhas lá na beira do rio. Tire a foto do plantio, das pessoas, da comunidade que você convidou para esse momento. Porque além, claro que você não vai fazer isso só, você vai convidar pessoas, vai mobilizar aquela comunidade, certo? Então, assim, tirem fotos, registrem, tá? E aí aqui também tem a preparação, né? Através do relatório final e do seminário. Bom, posteriormente, resultados esperados. O que são esses resultados esperados? Vocês podem me perguntar. Bom, o resultado esperado nada mais é do que, como o próprio nome fala, aquilo que você espera alcançar depois de realizar a ação. Então, se você vai fazer um plantio de árvore para recuperar matas ciliares perdidas no Rio Manuel Alves Grande, que foi um exemplo que a gente citou aqui, o que você espera ao final? Recuperar as matas. O que você espera além disso? Porque você vai convidar a sociedade para estar lá no dia. Conscientizar as pessoas acerca da importância das matas ciliares. Então, veja que tudo é interligado. O que está lá nos objetivos específicos de vocês? Vocês podem replicar também aqui, porque se está lá, vocês querem alcançar o objetivo. Vocês querem chegar aqui. Outro, que também tem que parar aqui. Se vocês estão trabalhando para o cumprimento da meta do ODS 14, vocês esperam, né, citar ele aqui como um resultado esperado que vocês têm em razão do fruto que vai ser gerado da execução dessa atividade extensionista. Então, é muito importante vocês perceberem que o plano de trabalho não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa muito complexa, não é uma coisa que vocês... É uma coisa simples, é meramente um planejamento bem estruturado, bem organizado, bem trabalhado. Né? Então, assim, a gente pede que com um pouco de esmero, um pouco de cuidado, vocês vão conseguir fazer um plano, vocês vão conseguir finalizar o plano de vocês com excelência.
né? E aí aqui o plano já está quase no final, depois a gente já tem cronograma e orçamento, então veja que já está acabando. O cronograma nada mais é do que vocês detalhando a metodologia e outras etapas que não está na metodologia, né? Como, por exemplo, relatório final, apresentação, execução, etc. E vocês colocando aqui a projeção de data. Então, a gente tem, nossa disciplina, ela está correndo desde o começo de agosto até o final de outubro, né? Lembra que na rota da aula 1 a gente tem um calendário e é importante vocês, nas datas que vocês forem construir para execução da atividade, né, para marcar com o diretor do colégio, para fazer o mutirão, a campanha de conscientização, a panfletagem na feira, etc., que esses períodos de data estejam dentro do período de execução da atividade de vocês, né? Porque posteriormente vocês vão ter outros eventos que valerão nota. Então, se vocês perderem esse time, vocês perdem o time de postar o relatório, isso não pode acontecer, porque aí vai acarretar em reprovação. Então, é importantíssimo que vocês fiquem dentro daquele prazo estipulado. E aí vocês podem pedir auxílio para o tutor de vocês, para organizar essa agenda, para pedir auxílio para ajudar a marcar em determinado local que vocês precisam. Mas é importante que vocês estejam dentro desse período estipulado. Mas veja aqui que ele foi colocando os xizinhos, nada mais é do que isso. Olha, o diagnóstico eu vou fazer em agosto, as reuniões eu também quero fazer em agosto, a busca de parceria, eu já vou fazer em agosto para já deixar tudo pronto. Aí a divulgação não, a divulgação eu vou fazer em setembro, né? Eu vou fazer a divulgação em setembro, porque eu já quero deixar o pessoal ciente, né, para que eles possam participar da nossa atividade de extensão. Então, vejam, né, que é uma questão necessária vocês fazerem esses planejamentos. Aí aqui vai seguindo, até, né, a realização da ação de extensão de vocês. Então, vocês vão colocando aqui e marcando com o xizinho. E aí vejam que ele utilizou vários pontos da metodologia. Então, é importante que vocês se atentam a isso. Por exemplo, aqui, só para elucidar para vocês, no cronograma que está lá na rota da aula 1, vocês vão ter que executar essa atividade extensionista do dia... Deixa eu só confirmar aqui para não passar a informação errada com vocês. Isso mesmo, do dia 12 ao dia 24/9, vocês vão executar. Então, vocês vão postar agora, dia 28, a versão inicial do plano de trabalho de vocês, tá lá no comentário, hoje é dia 21, então por isso que anotem essas dicas, depois eu vou subir essa aula para o YouTube, não vai estar na rota, porque ela é uma orientação dirigida, mas eu vou mandar o link do YouTube para o seu tutor, para que você possa reassistir, anotar pontos aí que você julgue interessante, né, para corroborar e colaborar, né, com vocês enquanto grupo na elaboração, mas se atentem às datas do cronograma. Então, dia 28 vocês têm postagem, a execução de vocês vai correr lá do dia 12 ao dia 24 do mês seguinte, do mês 9. Então, quando vocês forem colocar essas datas do cronograma, se atentem a essas informações, tá? É aqui a gente tem um orçamento. Ah, professor, mas eu não vou gastar nada na minha ação. Maravilhoso, você conseguiu a doação das mudas, foi fazer a divulgação de maneira... foi lá convidar o pessoal na feira, no colégio, enfim, etc. Não vai gastar nada? Não tem problema. Você coloca aqui, ó, R$0, só preenche. E pronto, não tem problema, não é obrigatório que você gaste alguma coisa, tá? Você pode encontrar inúmeras formas de fazer execução e às vezes sem gastar. Ah, não, mas eu quero dar um brinde pro pessoal no final, eu vou fazer uma palestra. Não, o pessoal vai lá plantar, vai lá no mutirão plantar as mudas com a gente, ou fazer a limpeza, e no final eu quero ali comprar 3 centos de salgado e dar uma Coca-Cola. Bacana, você é livre para colocar e fica mais abrilhantado ainda o trabalho quando você vai adicionando mais camadas. Esse esmero ele é importante, mas não é obrigatório. Vocês podem colocar zerado. E o trabalho, mesmo que esteja zerado, vai ser tão incrível quanto qualquer outro, porque a ideia do projeto de extensão não é gastar dinheiro, não é essa questão dos valores, mas sim a mensagem e o conhecimento que a gente leva para a comunidade. Esse é o verdadeiro valor da atividade de extensão e isso não tem preço, certo, pessoal? Bom, dando seguimento aqui, a gente tem as referências bibliográficas, né? Então, a gente tem citação bibliográfica e referência nesse trabalho. As citações são aquelas citações de ordem, né, que vocês fazem durante o texto, então vocês, né, leram um livro, viram em um site, pegaram um artigo e vocês fazem a citação no texto. E vocês referenciam de onde vocês tiraram aqui nas referências bibliográficas. Bom, antes da gente passar para essa aula em específico, que é o finalzinho, e eu já assim, sei que vocês podem estar achando, não, a gente vai passar pontualmente, tá, sobre esses tópicos, vai ser rapidinho, você vai entender. Eu tentei ser da forma mais visual possível, trazer esse conhecimento para vocês, mas antes da gente dar segmento, eu queria franquear a palavra para, durante esse esteio aqui do plano de trabalho, alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer fazer uma pergunta, é um bom momento, porque você está com a dúvida fresca aí na sua cabeça, e às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de algum amigo seu.
Professor Felipe, o pessoal tá tirando de letra, hein? O pessoal tá 100%. Tá, o pessoal tá crânio. Tá... Aproveitando, professor, na questão das referências aí, já falou, né? Eu tenho aquele material, eu devo compartilhar lá no grupo dos líderes. Eu tenho um material que fala também das referências, como montar a referência certinho, né? E também deixar organizado esse plano de trabalho pelas normas da BNT, tá? Eu vou estar passando para eles lá no grupo de líderes lá, para eles também já terem acesso a esse material, mas a gente vai falar aqui de maneira muito pontual. Deixa eu tranquilo. Essa apresentação aqui, e aí eu já vou colocar a outra, só me dê um minutinho aqui, que eu já vou colocar a outra para vocês, e é isso. Deixa eu compartilhar novamente. Deixa eu deixar aqui. Isso. Parece que alguém fez uma pergunta aqui. Lohane ia perguntar isso, é preciso colocar elas nesse plano. Isso, Lohane, é preciso que vocês façam, porque assim, a gente tem o tripé, né, da educação superior, que é justamente, né, a pesquisa, nós temos, né, a graduação e a gente tem a extensão universitária. Então, todos esses tripés são acadêmicos e eles precisam ser referenciados de maneira correta, dentro das normas da BNT. Então, é importante que vocês, quando forem colocar uma citação no corpo do texto, uma referência ao final, é importante que isso esteja em acordo com as normas vigentes aí da BNT. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar para vocês. Bom, aqui está o logo da nossa disciplina, né? Meu nome, e a gente vai aqui falando, né, dessas questões. Bom, quando vocês estão escrevendo o trabalho de vocês, eu estou escrevendo o corpo do texto ali, e eu quero fazer uma citação que eu li em um artigo, que eu li em um livro, que eu li em um site, que eu li, etc, etc, etc. Tem milhares de locais, né, que você pode citar. Existe um padrão que vocês devem fazer para que haja realmente essa padronização dos trabalhos acadêmicos. Então, se você for ler um trabalho, ou outra pessoa for ler um trabalho, ele já vai ter mais ou menos a noção de como que funciona. Então, o que é uma citação direta? Então, você está escrevendo ali e você quer fazer uma citação direta. Quando você estiver escrevendo e você quer fazer uma citação direta, você vai copiar, né? Você vai colocar ali a ideia do autor. Só que essa citação direta, ela só pode ser feita se ela for, se que você for escrever, der até 3 linhas. Então, tá aqui o exemplo, né? Se der até 3 linhas, você abre com aspas e coloca autor, ano e página e faz a inscrição. E aí você pode não ter entendido muita coisa. Mas o bacana é que isso dá para ser de maneira visual. Veja só, eu estou aqui escrevendo um texto. A poluição dos mares é um dos maiores desafios atuais para a sustentabilidade. Agora eu vou querer citar o Silva que fala algo a respeito. Então, aí eu coloco, segundo Silva, abro parênteses, 2020, página 15. Porque lá na referência eu vou citar o livro, mas aqui eu já estou falando onde é que eu peguei. Então é uma citação direta, porque eu vou citar exatamente o que ele falou. Eu não vou falar o que eu quero falar com as minhas palavras, a ideia do Silva. Não, eu vou falar o que ele falou com as palavras dele. Então, eu coloco, segundo Silva, 2020, um livro dele de 2020, na página 15 ele fala: a preservação dos oceanos é essencial para a manutenção da biodiversidade marinha, fecha aspas. Então, essa é uma citação direta de até 3 linhas. Vejam que depois ele coloca, aí ele continua escrevendo o texto. Então, você vai continuar, esse alerta reforça a necessidade de políticas. Então, aqui deu o segmento. Então, de maneira visual, vocês têm que entender justamente isso. Eu vou fazer uma citação direta que eu achei bacana, uma coisa que determinado professor, determinado pesquisador, historiador, enfim, ambientalista, etc., falou. Bacana. Se você vai fazer isso em menos de 3 linhas, faz uma citação direta no próprio corpo do texto. Segundo fulano de tal, abre parênteses, 2025, página 37, fecha parênteses, vírgula, abre aspas, parará, 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 e você faz sua citação, né? Aí eu até coloquei aqui outros exemplos, né? Então você vê, Silverton, 2017, vírgula, página 330, define que, aí palavras específicas dele, né? O som é interpretado. Aqui já não tem a ver com a temática, mas só para vocês visualmente falando. Aqui, lembrando, vocês têm que colocar exatamente como está no texto original. No texto original, nesse caso, tinha, né, um destaque em itálico dessa palavra. Então, foi mantido. Então, vocês seguem fielmente o que está no texto original em uma citação direta de até 3 linhas, certo, pessoal? Então, eu vou fazer uma citação direta longa agora, mas ela tem mais do que 3. Não, eu quero colocar uma parada legal que eu li em determinado livro, ou que eu vi em determinado artigo, só que vai dar mais do que 3 linhas, mas eu quero colocar no meu trabalho, que eu acho que vai abrilhantar e tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo. Bacana. Então, você vai, né, copiar o trecho novamente, só que
você vai ter que fazer um parágrafo destacado com uma redução, né, sem aspas, que agora você vai colocar autor, ano e página. Ah, não entendi de novo. Não tem problema, a gente coloca de maneira visual, porque de maneira visual facilita. Então, estou escrevendo, de acordo com a Organização das Nações Unidas, parará, parará, parará. Pamba. Coloco ano, página 42, e coloco o que eu quero escrever. Aqui não está exatamente como vai ficar no Word, eu não reduzi, mas só para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui já é uma citação direta exatamente do que estava escrito. Deixa eu só descer que vocês vão entender melhor. Estou aqui escrevendo. Meu texto, parará, 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 parará. Aí eu quero colocar o que o Carelli falou. Então, eu coloco Carelli, abro parênteses, 2010, vírgula, página 204, relata que. Aí eu faço um recuo de 4 centímetros. Ó, veja, ó, recuo de 4 centímetros e coloco uma letra de fonte de tamanho, de espaçamento entre linhas de 1,5 e tamanho, perdão, o seu texto vem, né, de espaçamento 1,5 e tamanho 12, e aqui no recuo, que é a sua citação direta com mais de 3 linhas, você vai colocar no espaçamento entre linhas um Word de 1, e você vai colocar ali a fonte de tamanho 10, né? E aí você vai colocar a sua citação direta aqui de maneira justificada. A Tamires colocou, uma das minhas preocupações é como atrair o público-alvo. Tamires, é uma preocupação, eu peço até parênteses, porque não tem a ver com isso que a gente está falando agora, mas é muito importante o que a Tamires falou. É uma preocupação legítima, mas eu acho bacana, porque você pode exercitar uma coisa que você vai ter que exercitar muito quando você for uma gestora pública atuante, que eu tenho certeza que o será. Você tem um problema na sua frente, você quer atingir determinado público. Como que você vai fazer isso? Aí você vai chamar o seu grupo e vocês vão pensar em ideias. Eu garanto para você que vão surgir inúmeras ideias de como que vocês alcançam esse público-alvo. Então vocês têm um problema e vocês vão pensar em uma solução. Então isso é muito bacana, porque você vai ter a oportunidade de exercer uma habilidade, de exercer uma skill, que é muito importante para o gestor público, que é a solução de algum problema que você visualizou ali na sua rotina. Então você, eu acho que eu vou fazer, bom, se meu público-alvo é para minha palestra, eu acho que se eu fizer aqui uma panfleta, se eu visitar, bom, se você vai falar de meio ambiente, às vezes, não, vou visitar, meu público-alvo é a Secretaria do Meio Ambiente, né, e eu vou falar ali para aquelas pessoas. Você visita. Às vezes você pode fazer uma ligação, várias ligações, enfim, a forma que você achar mais interessante de atingir esse público-alvo, uma panfletagem, você vai colocar e você vai exprimir essas ideias com o seu grupo e ali chegar numa conclusão. Não, essa é a melhor forma. Aí você coloca no seu trabalho, que eu tenho certeza que vai ser a melhor forma possível. Tá? Então, fique tranquila. Falar para adolescente. Falar para adolescente é uma missão, mas o adolescente é a futura geração que vai assumir, né, o nosso local na gestão daqui a um tempo. Então, se ele vier com essa consciência ambiental, é muito mais importante. Então, esse público, às vezes, ele tem as suas peculiaridades e as suas dificuldades, mas ele é um público muito interessante, mas bem desafiador, viu? É muito desafiador, Lohane, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá? Voltando aqui a falar, a gente viu a citação direta, né? Com menos de 3 linhas, e agora a gente está vendo a citação direta com 3 linhas. Veja que aqui repetiu-se a mesma coisa, né? Repetiu-se a mesma coisa que o professor falou no livro dele, no artigo dele, mas com essas peculiaridades que eu falei para vocês, o recuo, o espaçamento, a fonte de tamanho 10, né? Então, eu vou citar diretamente, vou copiar exatamente o que a pessoa falou, bacana. Menos de 3 linhas é um tipo de citação, mais de 3 linhas é outro, né? Um parágrafo à parte com esse recuo. Lembrando, não é interessante que o seu texto seja apenas citação direta atrás de citação direta atrás de citação. Você está escrevendo, você tem que exprimir as suas ideias, né? Claro que a gente brinca que enquanto você não faz um doutorado, eu também não cheguei aí, né? Estou finalizando o mestrado, a gente não tem muita ideia própria no sentido assim, eu acho que isso é isso. Não. Mas você pode utilizar de conhecimentos adquiridos por pesquisadores já gabaritados e ir exprimindo ali aquela relação com as suas palavras. Isso é muito interessante. Então, não faça um texto só com citação direta, não. Você fala, não, de acordo com o fulano de tal, com base nisso aqui, dá para isso, entendeu? Então, você vai ali, né? Acredita-se que isso é possível. Você vai ali fazendo esse jogo no texto. E aí a gente pode dar seguimento aqui. Bom, agora você vai citar, mas não é citação direta. Você não vai colocar a palavra específica do pesquisador, você não vai colocar ali exatamente o que ele escreveu. Você vai se basear no que ele escreveu, então você vai se basear em uma obra, só que você vai falar com a sua palavra.
você vai utilizar os seus termos. Então, não vai ser algo copiado, idêntico, né? Então, nesse caso, você vai colocar, de acordo com fulano de tal, abre parênteses 2010, tarará, papapá, papapá, e aí você coloca autor e ano e a página é facultativa, né? No caso, você não precisa nem de colocar no começo, você pode colocar no final, né? É um parágrafo normal, não tem aspas como a gente tem na direta, autor e ano é obrigatório e a página é facultativa. Então, de acordo com Carelli, o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, é imprescindioso que a gente realize atividades de extensão, parará, parará, parará. Beleza, fechou? Abre parênteses, Carelli, né? Ano 2000 e tanto. Ou você não precisa nem citar o nome da pessoa, às vezes você vai colocar tudo ali nesse parágrafo, né? Você pode colocar tudo nesse parágrafo. Então, você exprime a ideia aqui e coloca de quem que é essa ideia que você está se baseando, certo? Existem algumas formas de fazer isso, mas eu recomendo que vocês utilizem essa, como está aqui, que é bastante simples e bastante perceptível. No material do professor Felipe, vai ter algumas outras formas diferentes de vocês fazerem, muitas vezes as pessoas colocam também de acordo com a pessoa no começo, abre parênteses, já coloca lá e já exprime a ideia da pessoa, né? Essas variações, mas eu recomendo que vocês façam dessa forma, certo? Então, assim, nós temos, assim, majoritariamente esses tipos de citações que vocês provavelmente vão usar no trabalho de vocês, né, que a gente foi bem superficial, porque a gente não tem o tempo ilimitado, né, a gente passou, assim, por cima, né, eu já deixo uma dica para vocês, os tutores de vocês têm conhecimento acerca de citação, então, você viu a aula aqui, dê uma pesquisada, dê uma googada também, que é muito interessante você dar uma googada, porque ela tem inúmeros exemplos e formas, né, dentro das normas da MT, que você pode estar fazendo a citação. Bom, eu vi a aula, dei uma googada, fiquei com dúvida. Não tem problema, procura o seu tutor, procura a gente que a gente esclarece. Por exemplo, eu vou citar um exemplo agorinha, que vocês vão entender que às vezes pode gerar dúvida, né? Até separei porque eu achei interessante. Vamos lá. Citação é aquilo que você faz durante a escrita do seu texto. No final, você referencia as suas citações, você coloca ali a obra que você tirou, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer de um livro físico, né? Pô, eu achei o livro em tal biblioteca, então eu vou colocar aqui. Nesse caso, a gente tinha uma citação do professor Paiva, né? E aqui a gente colocou como exemplo. Então tem lá, Paiva, Ricardo, sustentabilidade e meio ambiente. Desafios globais, segunda edição, São Paulo Atlas 2019. Então é a época do livro e tal. Então tá aqui. Qual que é o bacana que às vezes gera dúvida e por isso que eu falo para vocês perguntarem? Né? A gente está colocando aqui em itálico, mas a gente já viu exemplos também em negrito. Você fala, mas é itálico ou é negrito? Né? Pode ser também. Não tem problema ser negrito. Só que você tem que padronizar. Né? Então, se você fez a primeira em itálico, faça todas em itálico. Ah, não, eu vou fazer em negrito, que eu acho que destaca mais. Não tem problema. Se você fez em negrito, faça todas em negrito. Entendeu? Mas, assim, faça em itálico, eu acho que fica mais esteticamente aceitável, né? E talvez um pouco mais comum de ver, apesar de que negrito também tem, tá? Mas, assim, lembre-se que tem que ser padronizado. Ah, não, vou fazer um itálico em negrito. Não. Escolhe um tipo e faz ali, quando você for colocar o título. Então, citação de livro físico. Autor. Eu vou colocar o sobrenome em maiúsculas e o prenome normal. Então, o nome desse autor é Ricardo Paiva. Então, eu coloco Paiva em maiúsculo, vírgula, Ricardo, ponto. Sempre ponto antes de cada etapa. Dentro da norma da MT nas referências, a gente precisa colocar o ponto, vai separando as etapas. Então, Ricardo, ponto, Paiva. Título. Em itálico aqui para destacar. Sustentabilidade e meio ambiente. Ponto de novo. Terminou essa etapa do título. Edição. Segunda edição. Segunda edição, ponto de novo. Local, cidade da editora, São Paulo. 2 pontos, Atlas. Porque aqui está dentro da mesma etapa. São Paulo, a editora é Atlas. Ano da publicação da obra, 2019. Né? Vocês podem replicar isso para toda vez que forem citar um livro físico. E aí, lembrando, né? Vocês podem, se ficar com dúvida, tirar essa dúvida. Vou fazer uma citação de um livro online, né? É bem mais comum. Hoje em dia, a pessoa vai no Google, acha um livro lá, está em PDF, você acessa o livro, né? No site da UFG, no site da UFT, no site da Unitins, enfim. Né? Você tem a biblioteca virtual da instituição também, né? Você tem a nossa biblioteca virtual, que, inclusive, se você não entrou, eu recomendo que você entre. É uma biblioteca riquíssima em muitas obras, vai te dar uma luz se você precisar falar de meio ambiente. As obras, tá? Então, recomendo que você entre. Você vai fazer, enfim, você vai fazer uma citação de um livro que você retirou da internet, de um e-book. Então, você vai colocar a mesma coisa. A estrutura inicial ela vai ser igual ao do livro físico. Né? Então, você vê que é Moura, Ana Cláudia, de novo, título do livro, Oceanos e Riscos, Desafios e Soluções para o 1014, ponto.
Rio de Janeiro, a cidade, Ciência Moderna, 2021, o ano. Aí você coloca e-book, né, porque é um livro online, disponível em. Aqui você tem que colocar um link, porque se você tirou da internet, a pessoa que for ver sua referência também pode ter o direito de verificar se o seu livro está lá e se você tirou ele mesmo de lá. Então, tá aqui o link para a pessoa clicar. Então, você coloca, você quer um link, por exemplo, um link exemplificativo, não é que se você entrar aqui você vai achar o livro, né? Normalmente teria aqui um barra e um código aqui para você ir direto no livro, mas aqui é só um exemplo. Então, você vai pegar literalmente o link do seu navegador e você vai citar ele aqui, né? Link de acesso, e depois você tem que colocar ponto e o acesso. Quando que você acessou? Então, eu acessei, eu fui escrever minha introdução, e eu acessei lá no dia 15/8/2025. Então, você coloca aqui, ó, você vai entrar no link 15/8, coloca aqui na citação, e coloca o link lá, certo? Eu vou citar um site institucional, um site da ONU, por exemplo. Vou citar o site, enfim. Aí você coloca. Como não tem um autor individual do site da ONU, né, afinal de contas, uma organização de Nações Unidas, então você vai utilizar a instituição, ONU, IBGE, etc. Então, vou tirar do IBGE. Então, você coloca Organizações das Nações Unidas, né, posteriormente vem o título da página, em itálico também para destacar, disponível em, coloco o link novamente, e depois o acesso de novo à data, lembrando de colocar sempre os pontos para separar. Isso é fundamental. Por quê? Porque às vezes essa página pode mudar. Então, às vezes, se alguém for ler o plano de trabalho de vocês daqui 3 anos e ele entrar no link, o link estiver quebrado, tranquilo, porque às vezes o link quebra. A pessoa vai ter a noção de que quando você entrou nesse link, foi 3 anos atrás. Agora, quem entrar no dia seguinte, via de regra, esse link tem que estar funcionando, né? Claro que pode acontecer de quebrar, mas, enfim, a ideia também é de balizar essa questão do tempo para você ter uma maior organização. E aqui a gente tem vários exemplos de referência que a gente colocou aqui, enfim, que vocês, né, podem ver aqui como que é feito mais ou menos, como que fica, tá? Lembrando, nós temos outros tipos de citação, enfim, outras formas de fazer referência. Vocês podem fazer, né, uma referência de uma referência bibliográfica. Não, eu estava lendo um livro e dentro desse livro eu vi uma citação direta de outro autor e eu quero referenciar. Tem como fazer. Mas como é uma coisa mais específica, a gente não trouxe aqui, porque a ideia é justamente a gente passar por cima, mas eu gostaria de reforçar novamente, os tutores de vocês estão preparados para ajudar vocês. Então, se você viu uma nesse estilo que eu falei, ou de outro tipo, eu quero aqui fazer uma citação de um outro elemento que eu não trouxe aqui de citação, em vez de livro físico, de e-book, de site. Vou citar um artigo, acabou que eu não trouxe o artigo aqui, não tem problema. Procure o seu tutor, se você ficar na dúvida, dá um Google, eu tenho certeza que você vai acertar. Citação não é um bicho de 7 cabeças. É claro que tem as suas dificuldades, as suas peculiaridades, mas hoje a informação está muito aqui na nossa frente, né? E aí aqui até dou uma dica, não é que você vai utilizar a inteligência artificial para fazer para você, mas às vezes se você tiver dúvida, pergunta. Às vezes você vai ter uma luz ali, depois você valida com o seu tutor essa informação, utiliza como ferramenta, não como... A gente brinca não como o seu funcionário pessoal para fazer. Não, a ideia não é para fazer para você. Você vai fazer, até porque você precisa aprender isso para você dar seguimento na sua vida acadêmica, porque depois desse curso talvez você vai querer fazer uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim, ou você vai escrever um artigo sobre determinada temática que você encontrou aí no seu município. Então você vai precisar da escrita acadêmica. Mas às vezes você utiliza como ferramenta, às vezes você tem uma dúvida e você quer validar com o seu tutor e não sabe muito bem como é que é a sua dúvida, às vezes você utiliza como ferramenta, certo, pessoal? Então, assim, foi uma aula um pouco mais pontual, né? A gente deu um foco mais, ver o professor Felipe está aqui, e de regra a gente não fala tanto assim de referências, porque a gente sempre utiliza como base, né, os nossos tutores presenciais em loco. Mas como os tutores de vocês nos mencionou que há aí uma certa dificuldade em determinados pontos, eu peço a vocês que validem isso com os tutores de vocês, né? Claro que eu, falando aqui rápido, posso ter cometido algum equívoco na hora da minha aula, e isso é passível, mas assim, os tutores de vocês são gabaritados para a questão das referências, das citações também. Procurem eles, tirem as dúvidas. Se ficou dúvida ainda, nos procurem. O professor Felipe vai mandar o material. O material do professor Felipe é muito maior do que os slides. Essa aula foi bastante superficial, como eu falei para vocês. Posteriormente, o material do professor Felipe, eu não sei nem quantas páginas tem. São páginas ali, né, professor Felipe? São muitas páginas. Mas, 63 assim, páginas. Então, assim, vai estar bem detalhado lá. Está bem detalhado lá pelas últimas páginas. Caso você fique com dúvida ainda, procure a gente, não tem problema.
nós estamos aqui como professores, mas além de professores, como pessoas para auxiliar